avançamos para a segunda-feira, dia 29 de dezembro. Estamos chegando perto do final do ano. Paulo em algemas. Paulo estava na Macedônia quando ele menciona ter enfrentado prisões. Bom, vamos entender aqui. A lição gasta um pouquinho de tempo para falar sobre as prisões do apóstolo São Paulo. Então, a primeira prisão que Paulo enfrentou foi justamente aí na cidade de Filipos. Talvez tenha demorado menos de 24 horas, mas ele foi preso. Nós lembramos das circunstâncias, né? Elas estão descritas no capítulo 16 do livro de Atos. Depois, se você puder, leia, relembre. É uma história tão conhecida. Eu tive a alegria de reler aqui. Havia uma menina que estava sendo escravizada, que tinha uma jovem adivinhadora, aqui, Atos 16, a partir do verso 16, e ela ia atrás de Paulo e ficava perturbando a pregação de Paulo, dizendo que eles anunciavam o caminho de Deus e tal, e Paulo disse: olha, em nome de Jesus eu mando, retira-se dela. E o seu espírito imundo se retirou, e os seus senhores, os seus exploradores, denunciaram a Paulo, dizendo que eles estavam perturbando, e Paulo e Silas foram arrastados e uma multidão contra eles e foram presos. Aqui já começa o verso 19, e eles foram então, receberam açoites, verso 23, e depois então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus, e os demais prisioneiros escutando, imagine, presos, cantando, e finalmente sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias, e o carcereiro, despertado do sono, viu que as portas estavam todas abertas, puxou da espada para suicidar-se, quando Paulo disse: não faças nenhum mal. E então aquele carcereiro fez um pedido, né? Trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo fez a pergunta: crê no Senhor Jesus Cristo, fez a afirmação: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. E naquela mesma noite cuidou deles e os levou para a sua casa, lhes pôs a mesa, e com os seus manifestava grande alegria, e foi por isso batizado, porque aceitou a Jesus. Que primeira prisão tremenda essa, né? Depois, então, Paulo, por um breve, ao final da sua terceira viagem, aqui nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo. Ao final da terceira viagem missionária de Paulo, que é a mais longa de todas, já vou falar delas, provavelmente entre os anos 58 e os anos 60, Paulo foi detido em Jerusalém e levado para Cesareia, onde ele ficou preso por aproximadamente 2 anos. Depois, a sua primeira prisão em Roma. A partir de Cesareia ele vai para Roma, fica aí por cerca de 2 anos, entre 60 e 62, e a segunda prisão em Roma, seu quarto aprisionamento, deve ter ocorrido então no ano 66, talvez um ano e pouco, tendo possivelmente a sua morte marcada para o ano, tida como tendo ocorrido no ano 67. Então, 4 prisões. O Paulo aqui em algemas. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, preso em condições terríveis, Paulo sempre conseguia ver um lado positivo, como mencionamos na lição de domingo. Mesmo enfrentando os ataques de Satanás, ele tinha certeza de que não estava sozinho e que Deus não o havia abandonado. E a lição faz aqui, o Dr. Moscala faz pega um caminho aqui de uma transversalidade, usando o maravilhoso texto de 2 Coríntios 6, e temos também ali o capítulo 4, onde Paulo fala das suas lutas e provações, e ele pergunta: que recursos espirituais? E aqui a própria lição comenta 2 recursos muito importantes: a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Irmãos, estes mesmos recursos que fortaleceram a Paulo, as revelações das Escrituras Sagradas, os estudos daquilo que Paulo dispunha como Escritura, o Antigo Testamento, hoje temos Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus é fonte de luz, é fonte de paz, é fonte de bênção, é fonte de força para nós seguirmos fiéis em nossa jornada.
Quantas promessas na palavra de Deus, quantos relatos de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando eles não percebem a presença de Deus. Exemplo, João Batista manda mensageiros a Jesus, és tu mesmo aquele que havia de vir. Até o próprio João Batista, o maior nascido de mulher, segundo o próprio Jesus, titubeou. Será que este é de fato o Messias? Por conta do seu sofrimento, das injustiças. E nós não estamos livres dessas coisas, mas a palavra de Deus é fonte de luz, é fonte de conforto, fonte de paz. E a presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é o grande consolador. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é aquele que nos guia a toda a verdade, é aquele que nos conduz, é aquele que transforma as nossas orações em preces aceitáveis diante de Deus, em aroma suave. A presença do maravilhoso, bendito, divino e santo Espírito de Deus ao nosso lado é também um recurso espiritual para nos fortalecer em meio às lutas e dificuldades. Palavra de Deus, Espírito Santo, aquele que inspirou profetas e apóstolos. Este mesmo Espírito é aquele que nos conduz e nos guia no estudo da palavra, é aquele que conforta o nosso coração, e com esta promessa, com esta certeza, com esta bênção, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira.